Olá, hoje resolvendo com o Zeca, eu vou dar continuidade então ao vídeo anterior, onde nós fizemos a configuração do PHP Mailer e nós fizemos o envio então de informações através da aplicação. Então, só que nós tivemos ali, podemos observar no código que o código não está ficando muito bom, tá? A gente precisa dar uma melhorada nesse código para poder continuar avançando, tá certo? O que que eu vou trazer de técnica para melhorar aquele código, tá? A gente já instalou o Composer, então já tá começando a melhorar a situação ali. Só que a gente precisa organizar aqueles arquivos. Os arquivos estão todos basicamente na raiz, então a gente vai colocar num padrão MVC. A gente vai também estar fazendo a configuração da conexão através de PDO, para estar fazendo então essa conexão orientada a objeto, bastante coisa, mas eu vou tentar trazer o mais simplificado possível, tá certo? Então, desde já eu peço que deixe seu like, se inscreva no nosso canal e bora pro código. Primeiramente, nós vamos precisar de um arquivo chamado index.php. Para a gente começar a organizar, eu vou trazer então aqui esse arquivo index, tá? Basicamente ele vai estar instanciando uma classe, uma pasta que ainda não existe, tá aqui, ó. Vou criar essa pasta aqui, vou criar toda a estrutura de pasta que nós vamos utilizar, tá? Para deixar organizado a nossa aplicação. Tá? Utilizando já a questão do MVC, né? Vou botar um app, vou criar uma pasta aqui, web, dentro de web, que vai ser a nossa aplicação, vou colocar controllers, nova pasta models, nova pasta views, é tudo dentro de web, tá? Models ficou fora, eu vou botar ali para dentro, tá? Agora, aqui dentro de core, nós vamos precisar de 3 arquivos, tá? Eu vou trazer esses arquivos e vou explicar eles. Vou tentar explicar eles rapidamente, tá? Tem um arquivo core, tem os arquivos da core. Eu vou trazer já das outras, tá? Controllers, da models. Eu vou trazendo já os arquivos para não quebrar, tá? Bastante arquivos, tá? Na verdade, é basicamente tudo que a gente já fez, só que dividido em vários arquivos, e tem a questão da orientação a objeto, tá? Que também muda um pouco, foi refatorado uma parte do código, né? Então, aqui, eu vou trazer também aqui o htaccess, esse arquivo aqui, ó, htaccess. Vou trazer também, vamos ver, as views já vieram. Pronto, a princípio tá tudo aqui, tá? Então pode ver que mudou um pouco a organização dos arquivos, agora nós temos a core. A core vai estar trazendo, então, aquela configurações que nós tínhamos dentro do Connector, aqui, dentro do Connector, tá? Então agora ela está aqui dentro de uma classe abstrata, que vai estar trazendo aqui, ó, essa classe é uma extensão da classe config controller. A gente pode ver que agora a gente está utilizando o namespace, tá? Para definir qual é o caminho que tem ali para achar uma classe, tá? Para a gente poder, no caso, não ficar usando tanto include assim, né? A gente pode utilizar. Daí, no caso, aqui também definimos aqui dentro do config admin desse método aqui, tá? Que é um método protect, aqui a function. Daí a gente tem aqui esse define, que vai fazer o quê? Ele vai definir uma variável global, tá? Isso aqui é uma constante, então, da nossa aplicação. Essas configurações aqui de conexão com a base de dados, certo? E aqui a nossa URL, que é a minha URL aqui que eu estou definindo para o projeto, tá? Então, feito o config, tem esse config controller, ele é um arquivo bem grande, tá? O que que ele faz aqui? Ele basicamente trata da URL, tá? Ele trata de desmontar essa URL e separando, tá? Definindo assim, aqui é o URL controller, essa pasta aqui, essa daqui
é a URL método. E se tivesse mais algum, esse é URL parâmetro, tá? Então ele divide, pega, separa o restante da URL, pega o final dela, para a gente poder trabalhar a rota, tá? Basicamente é isso. Eu fiz no caso aqui na construtora, ele vai, quando iniciar a classe, ele já vai pegar as configurações lá globais, tá? Para ter o endereço da URL também. Aqui ele vai verificar já a questão se existe o endereço da URL, se não estiver vazio, né, dentro do get aqui, tá? Lembro que para esse get aqui existir, como ninguém está enviando um get, tem que ter esse arquivo aqui, ó, htaccess, tendo essa variável URL aqui, isso aqui vai existir, daí se para poder fazer essa condição aqui, daí ela não vai estar vazia, tá? Vai trazer a URL com ela. Daí aqui eu povoo essa diz URL, tá? Aqui eu tenho um método limpar URL, tá? Daí aqui no método ele vai converter caracteres especiais, basicamente é isso, ele vai pegar 2 arrays e vai converter eles um a um, tá? Se tiver, ele encontra, ele substitui, tá? Então, basicamente isso, e depois retorna um URL limpo. A mesma coisa que ele recebeu, só que sem os caracteres, sem letras maiúsculas, enfim, tá? Então aqui ele faz isso. Aqui ele vai eliminar as barras que não vai precisar aqui, tá? Depois ele vai chamar o getURL. Dentro do getURL ele vai justamente fazer aquilo que eu falei. Ele vai desmontar, ele vai pegar as últimas 3 posições da URL e vai definir rcontroller, método e parâmetro. Tá? Aqui, ó, posição 0, posição 1 e posição 2, né? Dentro de URL conjunto, tá? Que ele captura lá na construtora da classe, tá? A construtora da classe, quando inicializa a classe, ele já faz essa função aqui, e depois, quando chama o método principal, que é o carregar aqui, lá no index, tá? Nós estamos falando disso aqui, ó. Tá? Lá no index só tem isso. Aí, no caso, ele está instanciando aqui, ele já faz a construtora da classe, já pega aqueles métodos, já faz toda aquela limpeza na URL. Quando ele chega aqui, ó, para instanciar o método aqui, ó, para inicializar o método aqui, ó, ele já vai começar a montar, já vai começar a comparar, verificar se tem. Aqui eu fiz um array de rotas, tá? Isso aqui depois a gente pode evoluir para uma versão, para um banco de dados, tá? Então, mas só para me ter uma rota aqui, que é a principal nossa, que é clientes pesquisa, tá? Daí controller, ele vai verificar se a URL controller tem aqui dentro e se a URL método tem aqui também. Aí ele vai verificar aqui se ele achou o ID, tá? Que esse array search aqui é um array multidimensional. Ele vai verificar dentro de array, um array de arrays, né, no caso, né? Aqui ele vai verificar os IDs de cada um que ele encontrou, controller e método, e vai, se ele achou nos dois, ele vai entrar e vai tentar, então, achar a aplicação RL Controller e vai chamar essa classe e esse método, tá? Aqui nós podemos ver que tem um app, agora né, a gente ainda está dentro da core, tá? A gente falou um pouco sobre a config controller, e agora ele está chamando aqui app, tá? A primeira vez ele chama app, controllers cliente, tá? E ele vai chamar aqui, depois de ter feito a verificação da URL, vai estar verificando aqui se ele recebeu um post, tá? Primeira coisa que ele vai verificar aqui dentro desse método, tá? Aqui, lembrando que ele tem o namespace trocou agora, né? App web controllers, que é a pasta. O nome da classe é o mesmo nome do arquivo, tá? Só sem o .php. Aqui eu tenho uma variável aqui que eu estou inicializando ela vazia, porque é um array eu estou colocando aqui, tá? Isso aqui. Daí depois uma função pública, tá? A primeira tem que ser pública, as outras são privadas, tá? Só podem ser chamadas aqui de dentro desta classe. Aqui eu não tenho classe estendida, né? Que nem eu tinha lá na config controller, tá? Aqui, então, ele vai verificar isso aqui, filtro input array, é uma forma de você ler. É melhor do que utilizar aquela cifrão, underline, get, ou post, cifrão, underline, post. É melhor utilizando assim, filtro input array, input post, e daí tem algumas opções de filtros aqui, tá? Aqui eu estou usando o padrão, aí eu coloco numa variável form, eu verifico se essa form está setado, se tem. Se ele não tem, ele vai carregar esse método aqui de pesquisar,
e se ele tiver setado, ele vai empurrar para model, tá? E daí aqui a gente começa a ver o MVC, né? Porque, tipo, nós estamos na controller, tá? E se receber uma requisição, ela vai empurrar para model, a model vai fazer a função dela de, no caso, trazer as informações lá da base de dados formatada, né? E para controller renderizar, enviar para a view, né? Renderizar esse conteúdo, tá? Então, basicamente, aqui a gente, na controle, a gente só vai fazer a parte das condições, da parte de receber e entregar informações, tá? Lá na model, então, ele vai fazer a parte da modelagem em si, né, dos dados, vai fazer a parte do banco de dados. Dentro da model aqui, então, que eu instanciei, ó, aqui, ó, cliquei aqui, tá? Eu já agora fui lá para model. Se eu vim aqui, eu clico aqui, ó, app web mods, não é web controllers mais, agora já está chamando a mods, tá? New é para me instanciar, para me chamar ela lá. Daí depois aqui eu chamo o método que está lá dentro. Daí aqui eu estou passando, tá? Como argumento esse array aqui, tá? Então passei aqui o nosso valor aqui, pesquisa, eu estou pegando aquele valor que foi passado lá, tá? Esse parâmetro aqui, daí no caso a gente tem aqui a models helper. O que são as helpers? A helper, nós temos 3 helpers, tá? Uma helper de conexão, que é a conexão feita em PDO, agora não é mais a MSQLi, como a gente tinha feito antes no Conecta, tá? Lembrando esse arquivo do vídeo anterior, tá? Não é mais isso, tá? Agora vai ser esse cara aqui que vai fazer a conexão, ele é mais organizado, né? Mais estruturado aqui, já está orientado ao objeto, tudo certinho, a conexão. E no caso aqui, ele está pegando aqueles valores lá do arquivo config, tá? E está povoando aqui. Então, aqui se torna disponível aquela constante da aplicação, tá? Aqui no caso ele só faz a conexão, ele não faz consulta, tá? Com a base. Quem vai fazer a consulta com a base é o web, dentro da helper aqui, o web RAID, tá? Que ele vai pegar ou full RAID ou uma rede específica, né? Execute rede aqui seria uma rede específica aqui. Ou passa a carry completa aqui, ele vai desmontar aqui, se for o caso, e vai fazer a conexão aqui embaixo, tá? E vai encerrar, se for der erro, ele vai enviar um null de resposta, ou se não, ele vai entregar o resultado aqui dentro, tá? Aqui dentro do get result, para estar retornando lá para model. Podemos ver que se torna um pouco mais complicado, mas é mais fácil de reutilizar o código, mais fácil de dar uma manutenção, então fica tudo organizado dessa forma, tá? Utilizando o padrão MVC, tá? Aqui dentro da nossa model, tá? Vocês podem ver, talvez quem trabalha com framework vai chegar, tá, mas essa model tá diferente. Lá no framework, geralmente tu tem um ARM, tá? Que vai tratar, tu tem as migrations, e não é o caso aqui, tá? Nesse caso aqui, nós estamos fazendo uma conexão direta com o banco de dados, nós só temos o auxílio de uma helper que está fazendo a conexão, então aqui nós temos que montar, tá? Eu posso montar, que nem lá no ARM, chamar cada atributo do objeto aqui e tá dizendo o que é cada um, tá? Se for o caso, mas não é obrigatório, não é necessário, tá? Nesse caso aqui a gente só vai fazer uma pesquisa, tá? Só basta que o que for passado pelo front esteja de acordo com o que teu banco de dados possui. Senão realmente vai voltar null, ele não vai entregar nada e a tua controller vai ter que dizer que vai entregar ou não, tá? Mas só para quem já trabalha com framework, vai chegar aqui, vai estranhar um pouco, talvez, esse formato da model, tá? Mas ele está realmente modelando aqui as informações para estar retornando, tá? Basicamente aqui, ó, só que sem o ARM, né? Sem essa função, né? Então, aqui, eu vou estar instanciando aquele getWhere aqui, o web getWhere. O que é esse aqui? A gente viu webcon, né, que é o arquivo de conexão. A gente viu aqui
o get, o RAID e agora o getError. O getError é basicamente aquilo que a gente já viu aqui no config. Aqui, ó, config não, no pesquisa. Aqui, ó, é esse aqui. A gente já viu, né, no carry string lá, exatamente ele, tá? Só que só tem o web na frente aqui, para seguir o padrão dos outros arquivos aqui dessa pasta, tá? Que o nome da classe é o nome do arquivo, tá? E o resto é igual, tá? Então, quando eu chamo lá na model, eu chamo ela, eu passo o formulário, assim como a gente passou lá no outro arquivo lá do pesquisa.php, e pego o resultado dela, o retorno, e passo para o RAID. Pode ver que aqui eu já não faço as coisas, eu não faço mais as coisas tudo no arquivo. Eu chamo um módulozinho, né, que dá helper lá, que vai fazer uma função específica e retorno o resultado. Pego aquele resultado, consulto no outro, mando para outro arquivo que vai fazer uma determinada. Fica modular, fica reaproveitável o código dessa maneira, tá? Então, eu instancio uma classe aqui, a WebRAID, e passo para ele exatamente a consulta que estava tudo nesse arquivo ali do pesquisa.php, tá? Então aqui já começa a ficar um pouco mais organizada a coisa. Tá? Daí aqui passei ele, recebi ele aqui dentro do get resultado, tá? Que é o que me traz o resultado lá da conexão, tá? Do que retornou da conexão com o banco, tá? Então ele vai estar trazendo o quê? Ele vai estar retornando para onde? Para controller. Eu estou na model, né? Estou na model web clientes. Então na controller clientes, tá? Eu estou pegando aqui, ó, o retorno, tá? Tá aqui a pesquisa, o retorno é igual à pesquisa que está instanciada ali, o método que eu estou passando, e o resultado desse método, dessa chamada aqui, sai na variável, né? Tá igual aqui, eu estou povoando, então, de dados retorno, e eu estou passando para esse aqui. O que que é isso aqui? Eu estou instanciando aqui, ó, aqui está passando só um parâmetro diferente, pode observar aqui, a pesquisa, 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 lista, tá? O resto é tudo igual. O que que faz, então? Aqui, dependendo da condição aqui, ó, se vir post e vir retorno do banco, eu chamo render list. Render list vai chamar esse parâmetro aqui, ó. Mas dentro de core config view, que esse é o terceiro arquivo que a gente não tinha visto lá dentro da core. Tá? Eu vou entrar rapidamente aqui. O que esse core faz? Faz justamente a configuração de arquivos de template. Lembra que a gente tinha definido na mão lá tudo dentro, tudo dentro de um único arquivo. Olha como ficava confuso. Na verdade, ficava mais prático de fazer, mas ele fica confuso de dar manutenção, porque tem código HTML, tem os includes, enfim, tem o getVar, tem uma classe aqui dentro, tinha tudo. Tinha uma salada de frutas aqui realmente. Agora não. Agora já começa a ficar organizado. Agora tem esse aqui que vai renderizar, eu chamo ele e passo as instruções para ele. Eu tenho aqui, ó, eu recebo uma string e um array, tá? O array está definido aqui, ó. Se não vir nada, ele define como null para não quebrar nada, tá? Ele define como vazio aqui. Não é vazio, tem diferença de null para vazio, então, né? Então aqui, ó, aqui o header verifica se ele acaba setando vazio no cache aqui, do navegador. Include se ele está chamando o header.php, ele vai chamar web views template que eu copiei somente, tá? Raid, tá? Ó. E não é raid aqui, é header. Tá? Eu ia quebrar aqui. Config view é header e aqui é footer. Agora tá certo. Certo. Tá. Então ele vai chamar aquilo dali, vai passar os dados. Se vir dados, ele vai empurrar os dados aqui dentro, tá? Vai estar disponível para ele lá dentro e quando ele for instanciar, ele vai chamar esse include aqui somente daquele que foi passado, tá? Naquele arquivo. Então é basicamente a mesma coisa, tá? Só que fica mais organizado. Aqui voltando então para controller, passo dos dados. Então quando eu chegar lá no arquivo, não é vendor, é views, pesquisa, tá? Pesquisa listar, né? No listar eu vou estar mudando um pouco do que tinha aqui antes. Lembra que estava dentro lá do arquivo da conexão. Essa tabelinha aqui que trazia o resultado, rum, pode ver que as variáveis estão diferentes aqui.
porque essas variáveis eu não tenho mais, isso aqui era do MySQLi lá, nós não temos, então eu tive que adaptar ela para a nossa realidade agora da nossa view, que não traz mais naquela variável, traz em disdados retorno, tá? Que é a controle, a gente passou lá na controle disdados, e dentro da disdados tem o retorno, né? Então, aqui eu dou um extract, esse extract aqui não está sendo usado, tá? Pronto. Agora, antes tinha um while, tá? Naquilo ali, eu mudei o formato, agora é um for, faz essa condição, verifica com o set se ainda existe, ele continua dando o loop. Depois ele traz esse retorno aqui, ó, ele dá um extract nele para pegar as chaves que ele gerou aqui dentro como variáveis, tá? Ele passa cada chave desse array aqui que ele gerou como uma variável, tá? Então tu pode pegar, em vez de usar room, e daí abrindo a chave aqui, idade, eu só boto idade. Ele já é a própria variável utilizando esse extract aqui. Fica fácil de trabalhar assim. Tá certo? Bom, basicamente é isso. Vamos rodar para ver se ele vai funcionar aqui, porque eu fiz algumas alterações, talvez não funcione de cara. Ó, ele abriu aqui, tá? Eu vou colocar aqui Zeca, fiz a pesquisa e ele retornou. Eu ainda não fiz a questão do botão ali, do imprimir, tá? No próximo vídeo eu prometo entregar certinho ali o botão também e trazer mais conteúdo aí agora que o nosso código está um pouquinho mais organizado, não está tão bagunçado, a gente pode começar a trabalhar melhor nele, tá certo? Bom, se tiver alguma dúvida, eu não consegui explicar tudo dos pormenores, eu expliquei por cima para ter uma visão de organização do código melhor. A gente não fez nada a mais, nada além, não entrega nada diferente do que já entregava antes, só que agora fica mais fácil a gente continuar implementando coisas novas. Já tem algumas técnicas ali que eu vou falar mais detalhado nos próximos vídeos, tá certo? Obrigado, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí que a gente vai estar respondendo, tá certo? Agradeço.